1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aqueles que estão sem as Escrituras podem acompanhar na tela. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Queridos, vamos ler na tela aqui. Vamos ler no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado por este tempo que o Senhor concede a nós. Que o seu Espírito conduza-nos, que a verdade do Evangelho alcance a nossa mente, o nosso coração e guie-nos para viver segundo os seus propósitos em Cristo Jesus. Amém. Por gentileza, sente-se. Queridos, a ideia de paradoxo, ela se aplica muito bem à vida de Cristo a nós. Quando você procura no dicionário a expressão paradoxo, você vai encontrar que o significado traz a ideia de antagônico ou diferente ao pensamento e às atitudes de senso comum. Paradoxo normalmente está atrelado àquilo que é contrário à lógica do senso comum. É contrário a pensamentos ou contrário a ações da grande maioria. E quando nós fazemos uma análise a partir da vida de Cristo, nós vamos ter sim uma chamada que as Escrituras propõem a nós, a segui-lo como modelo, mas ao mesmo tempo nós temos uma percepção de que Cristo é modelo para nós, mas é também um paradoxo de vida, porque a sua vida, os seus ensinos, a sua forma de se mover, de viver, de se relacionar, é exatamente um paradoxo para a nossa sociedade, para o nosso tempo e para a nossa vida em si. Ao observarmos a vida de Cristo, nós percebemos de forma muito clara que ela é modelo, mas é um modelo paradoxal, ou seja, não é senso comum, não é vida comum, não é algo que você encontra sendo vivenciado por qualquer pessoa ou pela grande massa. Nós vamos perceber que há sempre um antagonismo, há sempre uma antítese entre a vida de Cristo e a vida da grande maioria. Josh Maxwell, no seu livro Mais que um Carpinteiro, ele traz a realidade de que Cristo foi visto a partir da lente do Novo Testamento sobre 3 aspectos. Muitos olhavam para Cristo a partir de um homem louco, a partir de um lunático, que se apresenta como aquele que é o eu sou, como aquele que vem para redimir a humanidade. Há um outro grupo de pessoas que vai olhar para Cristo como um grande profeta, um Elias, ou como um Eliseu, ou como um Isaías, alguém que tinha ou possuía uma grande mensagem, mas apenas isto. E havia também um terceiro grupo que olhava para Cristo como o Messias, aquele que veio para redimir ou resgatar Israel. A grande verdade é que a vida de Cristo, ela sempre colocou em xeque a nossa percepção, a nossa visão, a forma como nós nos relacionamos com Ele. Ou você olha para Cristo como aquele que é o grande Salvador, como aquele que é o homem que veio para redimir-nos e resgatar-nos dos nossos pecados, ou olhamos para Cristo como um louco, como alguém que se apresenta com ensinos e com princípios que não são apenas contrários ao senso comum, mas que também é impossível viver de acordo com os seus princípios.
A grande verdade é que a vida de Cristo está exposta a nós como um grande paradoxo, porque ela chama-nos a viver segundo o seu modelo, que é um grande desafio, ou ela impõe a nós uma proposta de que Cristo é um grande louco. E é exatamente a partir desta forma de pensar que eu quero refletir com você nessa noite sobre Cristo, um modelo paradoxal de vida, a partir de alguns aspectos, a partir de uma ótica, acerca de algumas formas como ele viveu, como ele se portou, como ele transitou, como ele se relacionou durante o período em que ele pisou nessa terra. E quando a gente olha, meus irmãos, para a vida de Cristo, nós vamos perceber que o primeiro aspecto paradoxal da sua vida é exatamente a vida comum. É exatamente a vida comum. Interessante que quando nós olhamos para as páginas dos evangelhos, para as páginas dos testamentos, é comum nós pensarmos a vida de Cristo a partir dos grandes vitrais. É comum nós pensarmos a vida de Cristo a partir dos grandes milagres que ele realizou, a partir das grandes ações que ele fez, a partir dos sinais que ele efetuou durante os 3 anos e meio de vida. É comum para alguns resumirem a vida de Cristo especificamente aos 3 anos e meio de vida do seu ministério. Se você dialogar com a grande massa dos irmãos e dos cristãos, você vai ouvi-los falando acerca do Cristo de Marcos, o Cristo poderoso em obras, o Cristo que transitava em cidades e aldeias e realizava milagres e curava e expulsava demônios, o Cristo que ressuscitou homens e mulheres, o Cristo poderoso em obras. É comum nós lembrarmos do Cristo que foi aquele apresentado durante os 3 anos e meio de vida. E acabamos por anular ou esquecer o Cristo que vive durante 30 anos de forma comum. Franklin Ferreira vai dizer que Deus veio até nós como um bebê em fraldas e coeiros numa manjedoura de um obscuro vilarejo afastado da civilização. Eugene Peterson vai narrar que a palavra se tornou carne e mudou-se para a nossa vizinhança, a partir da leitura de João 1. A grande verdade é que há uma insistência em ser narrada, em ser apresentada de forma muito insistente, sempre a partir da ótica do Cristo poderoso, do Cristo em que os holofotes estavam sob a sua vida, do seu nascimento até a sua via cruz. Porém, esta não é uma concepção bíblica. Esta não é uma concepção apresentada a partir dos evangelhos. É, na grande maioria, uma concepção apresentada a partir de filmes hollywoodianos, a partir de séries que são narradas, mas que não são bíblicas. Aí você encontra homens e mulheres que dizem: pastor, como Cristo era incrível. Você diz: conte-me mais sobre esse Cristo. E eles dizem: eu assisti o Cristo que ainda era pequeno e ele estava atirando as pedras nos passarinhos para afugentá-los e de repente ele acerta um dos passarinhos. E ele vai então e pega esse passarinho que já está morto e ele começa a acariciá-lo e de repente este passarinho ganha vida e começa a voar. Histórias narradas a partir de visões triunfalistas de um Cristo que aprende na carpintaria com o seu pai e então ele começa a talhar na madeira animais. E quando ele finalizava de talhar estes animais, ele, assim como no princípio do Gênesis, soprava e estes animais ganhavam vida.
São narrativas que vão sendo traçadas e que não são bíblicas. Narrativas de Maria chegando em casa e abrindo a porta e Jesus voando. E ela diz, desce menino, para com isso, porque o que os vizinhos vão falar se vê-lo dessa forma? E, na verdade, isso é uma grande atrocidade à vida de Cristo. Nós precisamos lembrar a narrativa de João 1, do verbo que se fez carne. Lucas vai narrar exatamente esta realidade no capítulo 2 e no versículo 40, dizendo que e o menino crescia e se desenvolvia, e aí ele traz o tripé da vida humana se desenvolvia em estatura. Ou seja, Jesus crescia de forma natural e normal. Jesus precisou de uma mãe que o amamentasse. Jesus precisou de Maria que limpasse as suas necessidades. Jesus cresce em estatura, Jesus cresce em conhecimento cognitivo e Jesus crescia em graça. O que Lucas está narrando é que Jesus vai viver uma vida especificamente natural e normal até os 30 anos de idade. Não há milagres extraordinários sendo realizados, não há uma auréola sobre a sua cabeça, não há aquela ideia do Cristo pequeno, com aqueles olhos claros, lindos, aquele semblante brilhoso, como propaganda de margarina. Não, gente, isso tudo é ilusão, é marketing, isso tudo não passa de visão hollywoodiana. Isaías vai dizer que o Cristo que vem é um Cristo sem parecer e sem formosura. É um Cristo que não havia beleza nele para que os homens o desejassem. Nós não podemos negligenciar os 30 anos de vida de Cristo, os 30 anos de vida comum. Pastor, mas de fato foi uma vida comum, foi uma vida tão comum que quando você chega na narrativa de Mateus 13, nós encontramos uma grande incógnita que se apresenta ali. De fato, Jesus Cristo vai chocar os moradores da época, uma festa acontece, de repente ele se levanta e diz o seguinte: eu sou. E o texto diz que aqueles que estão nessa festa ficam chocados, porque a expressão que ele usa ali é a mesma que Deus está usando para Moisés, quando ele diz eu sou. É uma expressão acerca de divindade. E eles se chocam, e a narrativa de Mateus e dos evangelistas é exatamente esta. As pessoas que estão à sua volta olham e dizem: como ele diz que é? Ele não é filho de José e Maria? Lógico, os seus irmãos, e aí Mateus narra, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas não estão entre a gente? Sim, estão. As suas irmãs não caminham conosco? Sim, caminham. Então como ele diz eu sou? De onde vem todo este poder? Com que autoridade ele está ensinando? Ou seja, as pessoas se assustam, porque o Cristo que agora se coloca em pé e diz eu sou, é o mesmo que durante 30 anos está vivendo uma vida comum. Provavelmente você já se assustou ao sair de uma cidade e depois de muitos anos você retornar a ela e se encontrar com alguém que você conhecia na infância. Sexta-feira, sábado, nós estávamos em Francisco Beltrão, e aí chegamos no hotel, e o rapaz, quando nós chegamos de mala, ele disse: ô pastor Jairson, eu disse: olha, se eu estou devendo, não é eu, é outro. E ele disse: não, o senhor me pastoreou quando eu ainda era um jovem. Eu disse: rapaz, mas não faz muito tempo então. Não, eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, e aí eu disse: qual é a sua família? Aí ele falou a família: ah, é você. Eu lembrando dele, um menino, 14, 15 anos agora, mais alto do que eu, barbudo, forte. Uau, você virou um homem. A gente se assusta. Exatamente é esse o impacto que é gerado quando as pessoas olham para Cristo após 30 anos de vida normal na sua família, no seu trabalho, se levantar e dizer eu sou.
nós vamos perceber que durante 30 anos ele serviu na sua casa, ele serviu na sua aldeia, ele serviu no seu trabalho. Na vida de Jesus, durante 30 anos não havia busca por holofotes ou coisas do gênero. Você tem Cristo durante 30 anos servindo. Alguns teólogos e historiadores vão traçar a ideia de que os 3 anos e meio de ministério, em que ele está ensinando acerca de princípios, quando ele ensina dizendo: olha, se esbofetearem-te na direita, oferece-lhe a esquerda, a face esquerda. Se você tiver 2 túnicas, conceda uma. Se te forçarem a andar 1 milha, ande 2. Eles vão traçar a ideia de que estes ensinos de Cristo durante o seu ministério só foram possíveis porque durante os 30 anos de vida comum ele esteve praticando e vivendo em família e em comunidade e na sociedade. Ou seja, aquilo que ele ensina durante os 3 anos e meio é exatamente aquilo que ele havia vivido durante os seus 30 anos de ministério. O grande problema é que a vida comum de Cristo é um grande paradoxo. A vida que nós buscamos pelo poder ou pelos holofotes terrenos. Enquanto Cristo, já dizia Blaise Pascal, sendo Deus, encarnou-se tornando homem. Nós, como homem, desejamos encarnar-se e tornar-se Deus. Perceba, esta é a grande proposta que vem exatamente do Jardim do Éden. Quando a serpente olha para o primeiro casal e diz o seguinte: comam, e vocês não morrerão, mas serão iguais a Deus. A proposta era apenas uma: vocês serão iguais a Deus. A proposta era a busca pelo poder terreno, a proposta era a busca para se tornar igual a Deus. O grande slogan do nosso tempo é: faça coisas grandes, seja grande. Você já percebeu que os jovens e adolescentes possuem estas motivações atuais? É a motivação pela busca de ser pessoas bem-sucedidas. Você não encontra narrativas que não sejam estas. As narrativas que vão sendo criadas, que vão sendo massificadas, padronizadas, cristalizadas na mente da nossa juventude, dos nossos adolescentes, é exatamente esta: você nasceu para grandes coisas, você nasceu para grandes propósitos, você nasceu para mudar o mundo. Uau! Aí, exatamente em cima da pia de um mosteiro, havia uma placa escrita: a grande maioria das pessoas deseja mudar o mundo, mas ninguém quer lavar uma louça. E esta é uma grande verdade. As pessoas estão em busca de grandes coisas, de grandes ações, de grandes trabalhos, de grandes ministérios, de grandes atuações, de grandes públicos, de grandes realizações, de grandes movimentos, e se esquecem que o Cristo dos Evangelhos, que o Cristo das Escrituras, é o Cristo que durante 3 anos e meio realiza grandes milagres, realiza grandes ações, mas que durante 30 anos ele passa vivendo uma vida comum. E aí você dialoga com pessoas que dizem: não, eu quero casar e construir uma família incrível, quero ter uma casa bacana, um carro da hora, mas a ideia da grande maioria destes é exatamente a ideia dos filmes, daquele homem chegando de terno, bonito em casa, depois de 8 horas e meia de trabalho, a esposa linda, agradável, cheirosa, esperando ele, de banho tomado, os filhos todos bonitinhos, a casa limpa, impecável. Você diz: uau! Que incrível isso. E esta é a busca. E se esquecem que a vida comum não me resume a esse púlpito, me resume à minha casa, me resume ao meu local de trabalho. Que o Jason não se resume a este tempo de terno, de gravata, de microfone, de violão, mas a minha casa bagunçada,
as noites em que eu preciso levantar para trocar a fralda, em que o xixi vaza e a gente precisa fazer aquela limpeza toda na cama das crianças, trocá-los novamente, que você levanta pela manhã exausto, precisa ir para o trabalho, a vida comum. A nossa vida não se resume aos holofotes, mas à vida diária. A nossa vida não se resume aos púlpitos, mas se resume ao chão da nossa casa e da empresa em que trabalhamos. E o grande problema é que os cristãos do século 21 estão fissurados pelos holofotes, estão fissurados pelos grandes eventos, pelas grandes emoções, pelos finais de semana que causam frenesia em nossa alma e se esquecem que a vida cristã, ela precisa se desenvolver no chão do dia a dia, ela precisa se desenvolver dentro da minha casa, enquanto eu estou em família com os meus filhos doentes, tossindo, com a minha esposa, muitas vezes sem ser aquela de propaganda ou de foto que a gente coloca em apresentação de slides. Gente, nós não podemos nos esquecer que a vida de Cristo, ela não foi uma vida construída em vitrais gloriosos, mas uma vida marcada no solo, no chão de uma aldeia, durante 30 anos em família, uma vida que se construiu de forma comum, com uma mãe, com um pai, com irmãos, com irmãs, com vizinhos, vivendo de maneira comum. E foi exatamente a partir desta vida que ele passou a experimentar aquilo que ensinaria posterior. A minha orientação, a mim e a você, ao meu coração e ao seu coração é exatamente esta: não busque holofotes, não busque grandes trabalhos, não busque grandes eventos, não busque grandes movimentos. Entenda que a vida cristã, ela acontece no chão do dia a dia, no chão da sua casa, no chão da empresa, no chão da faculdade. Nós não somos resumidos a este espaço. A vida de Cristo era uma vida que acontecia no dia a dia entre pessoas e pessoas comuns. Aleluia. Você chega para muitos e diz: ei, nós precisamos que você atenda neste final de semana na cantina. Pode ser, pastor, veja bem, eu me sinto melhor atendendo ali na recepção. Veja bem, eu tenho uma boa pinta, eu falo bem, então o senhor pode colocar o outro lá e eu atendo aqui. Não, meu irmão, mas eu gostaria que você ficasse lá embaixo. Não, pastor, mas veja bem, eu gostaria que você ficasse este final de semana no estacionamento direcionando. Que é isso? Isso é uma afronta. Eu sou um presbítero. Chame aquele diácono, aquele auxiliar, ou aquele que nem foi consagrado ainda. Afinal de contas, eu vou servir muito melhor estando aqui, podendo realizar uma oração poderosa, podendo trazer uma palavra inspirada por Deus. E como são pessoas que têm uma ambição por coisas que as tornarão expostas ao público, mas esquecem que o Cristo dos Evangelhos é o Cristo que apenas 10% da sua vida viveu de forma exposta. 90% foi feita no chão da vida, da família e do trabalho. A grande pregação nossa não é quando estamos aqui com o microfone em mãos, é quando estamos transitando no dia a dia da nossa casa, da nossa empresa e da faculdade. A grande exposição de que de fato eu tenho Cristo como modelo, não é quando eu coloco a mão sobre alguém e oro e essa pessoa é curada, mas é quando eu entro na empresa e trabalho 8h30 e as pessoas conseguem perceber que há na minha vida algo diferente daqueles que estão comigo. O grande diferencial a partir da vida de Cristo como modelo não é quando eu me levanto e falo em línguas e expulso demônios, mas é quando, a partir das minhas atitudes, aqueles que estão à minha volta, há uma percepção de que existe em mim um paradoxo de valores que você não encontra na massa
que está à minha volta. Jesus é um grande modelo de paradoxo para nós, porque os seus valores são antagônicos aos valores da nossa sociedade. A gente não pode esquecer que a vida de Cristo é uma vida que se desenvolve na vida comum. Na vida comum. Outro aspecto da vida de Cristo é exatamente a sua vida de relação com as Escrituras Sagradas. Eu fico impressionado quando eu passo a estudar a vida de Cristo, a me debruçar sobre a forma como Ele desenvolveu a sua vida, desenvolveu o seu ministério, e eu vou perceber que a vida de Cristo foi uma vida pautada nas Escrituras. Alguns vão dizer, mas pastor, veja bem, Ele era Deus, e como Deus, provavelmente Ele fez um download, e Ele não precisou estudar, porque afinal de contas Ele era o próprio Cristo. E isso é um grande engano. A gente chega e encontra em Filipenses Paulo escrevendo a estes cristãos no capítulo 2, e Paulo vai dizer que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo e tornando-se semelhante ou fazendo-se semelhante aos homens. O que Paulo está frisando e expondo a esta igreja é que Jesus Cristo, ao vir à terra, Ele não faz uso dos seus poderes divinos. Ele não os joga fora, Ele possui, mas Ele não usa. Eu gosto de pensar na ideia, dentro desta visão de que, imagine que você hoje resolve deixar Blumenau e se envolver em uma missão, atendendo uma tribo que ainda não foi alcançada, no coração do Amazonas, que ainda não foi alcançada, que civilização ainda não chegou lá. E você é uma pessoa rica, riquíssima, que possui mais de 2 milhões de dólares investido, possui casas, carros, é uma pessoa riquíssima, e você diz, eu vou até lá. Veja, se você decidir ir levando container de roupas, levando empresas para construir casas naquela aldeia, se você decidir ir levando todos os seus bens e todas as suas posses para investir naquele local, logo você não será modelo para aquela tribo e para aquelas pessoas, porque aquilo que você possui, elas não possuem, logo você tem acesso que elas não têm, e você não é modelo para elas. Agora, se você se dispor em ir durante um determinado tempo, e nesse tempo, você não acessa aquilo que possui. Você tem, mas não acessa. Você vive como eles. Você chega lá e as suas roupas vão para o lixo. Você esquece de casa, você vive na oca. Você come o que eles comem, você dorme como eles dormem. Você vive como eles vivem. Então você se torna modelo para eles. É exatamente isto que Paulo está expondo ao dizer que Cristo esvazia-se. Ele não joga fora os seus poderes, Ele não destrói, não, mas Ele não acessa, Ele opta por não usá-lo enquanto Ele está aqui entre nós. E pensando dessa forma, então nós entendemos que Jesus Cristo precisou passar por todos os processos que uma criança comum passou. É exatamente a narrativa de Lucas, quando ele declara que o menino crescia em sabedoria. Ou seja, Jesus ele não pula aspectos, ele não pula etapas, ele não pula o ciclo vital do indivíduo, não. Ele vive estes ciclos, porque afinal de contas ele veio para ser modelo para nós. Ele vai para a escola como os meninos da sua época. Ele precisa estudar como eles. Ele precisa se familiarizar com a Torá, com os profetas. Jesus Cristo, ele passa por todos esses processos. Como menino da sua época, até os 5 anos de idade, ele aprende com os seus pais. A partir dos 5 anos, ele é mandado à escola. Ele passa a aprender com um mestre. Quando ele chega aos 12 anos, provavelmente ele retorna para aprender agora a profissão do seu pai como carpinteiro. Aqueles que eram de família
abastada, iam para a casa da interpretação, ou Beit Midrash, onde eles aprendiam de forma mais precisa sobre as Escrituras. Agora perceba, Jesus Cristo, Ele mostra familiaridade com as Escrituras Sagradas. E Jesus é um trilíngue. Jesus Cristo, aos 12 anos de idade, vai mostrar-se uma criança que tem compreensão de textos. Quando você lê, e eu já falei isso em outro momento, quando você lê esse texto de Lucas, capítulo 2, você vai encontrar que as pessoas se maravilhavam com as perguntas e respostas de Cristo. E isso chama a atenção, porque uma coisa é os pais se impressionarem com a performance do filho. Uma coisa é eu chegar em casa e olhar para a minha filha ou o meu filho, e quando ele aos 2 anos falou papai, eu dizer, uau, que crânio, ele tem um QI elevadíssimo, uau, falou papai. Os pais se impressionam muito fácil com o que os filhos fazem, se impressionam muito fácil. Outra coisa é aqueles que não são pais, não são familiares do menino, se impressionarem com a postura do mesmo. Lucas narra que aos 12 anos Jesus está entre os intérpretes, entre os mestres da lei, e a forma como ele se conduzia a partir das Escrituras impressionava aqueles que o ouviam. Na tentação, você vai perceber Jesus Cristo mostrando familiaridade com as Escrituras. Veja, o diabo tenta Cristo a partir das Escrituras, usando-a de forma descontextualizada, e Jesus vai refutá-lo a partir das Escrituras, mas de forma contextualizada, hermeneuticamente correto. Jesus está mostrando familiaridade com as Escrituras. Você vai perceber que quando Lucas está narrando no capítulo 4 do Evangelho, que Jesus entra na sinagoga e lhe é dado o livro da lei, e ele abre e encontra o texto em Isaías que diz, e o Espírito do Senhor é sobre mim. A ideia nossa é de que Jesus pega uma Bíblia ou um livro semelhante ao que eu e você temos, e encontra Isaías, e acha o capítulo e o versículo, e então faz a leitura. Um grande engano, porque nesse período eram rolos, as escritas eram contínuas, não havia divisões de capítulos e de versículos, e para Jesus encontrar exatamente o texto que ele desejava para ler, mostra que havia familiaridade com as Escrituras. Se eu perguntasse a você, procure Obadias, você vai fazer isso, eu acho que não está na minha Bíblia. Jesus mostrava-se familiar com as Escrituras Sagradas. Nós vamos perceber que durante o seu ministério, em muitas ocasiões ele vai usar a expressão, está escrito, ou foi dito pelos profetas, assim como está escrito na lei. Nós vamos encontrar Jesus Cristo fazendo uso das Escrituras a partir do seu ministério, ou seja, a vida de Jesus Cristo se movia a partir das Escrituras Sagradas. A vida de Jesus Cristo estava embasada nas Escrituras Sagradas. A sua vida não era uma vida que era pautada a partir de experiências, a partir de achismos, a partir de fragmentos citados por filósofos da época, não. A vida de Cristo tinha uma direção e ela fluía a partir do texto e das Escrituras Sagradas. Há um grande problema que acomete a nossa geração e o nosso tempo. Há um grande desafio que chega a nós em pleno século 21. As Escrituras Sagradas, elas não são base para as nossas vidas. Quando os pais iam dar o primeiro presente para os filhos a uma geração passada ou duas,
Normalmente qual era o presente, pastor Rubens? Levanta aí. A Bíblia. Quantos aí são do meu tempo, assim, dos 30, 35, que nasceram com os pais evangélicos? Vocês lembram disso? Primeira Bíblia doada pelos pais. Você abria, estava lá. E aí o nome do papai e da mamãe, para o nome do filho. E aí aquela frasezinha, não é? Leia para ser sábio, pratique para ser sábio. Uau! E eu tenho até hoje a Bíblia ganhada dos pais. Hoje, quando o filho começa a desenvolver as ações motoras, o primeiro presente é o celular ou o tablet para entreter esta criança. A gente vai percebendo que o local das Escrituras como centralidade da nossa vida foi dando lugar a inúmeros outros entretenimentos. Ou seja, os irmãos aqui que estão aí dos 40 para frente vão lembrar de algo que era prática ou liturgia comum das nossas casas. Ao mínimo 2 ou 3 vezes na semana nós tínhamos o que era chamado de cultinho, culto doméstico, culto familiar, culto pentecostal, e a gente se reunia, não é, em casa, e havia algumas coisas que eram princípios estabelecidos, onde um filho orava, o outro filho lia um texto das Escrituras, o pai e a mãe faziam outra leitura, e depois a gente orava de mãos dadas, e naquela semana os filhos ficavam crentes. Gente, se Jesus voltasse naquele período, naquele dia que antecedia o culto familiar, a gente estava com o Senhor, porque nós nos preocupávamos muito, você amanhã vai fazer a leitura ou a oração, a gente consagrava, orava muito, Senhor, eu quero, e era só entre família, e as Escrituras estavam sendo expostas, o que nós hoje falamos normalmente é que nos falta tempo. Eu lembro do período em que se levantava pela manhã e os cristãos pegavam as Escrituras, a Bíblia surrada, velha, não é, batida, toda marcada, e antes de ir para o serviço lia, nem que fosse uns salmos. Não, eu preciso ler, e fazia a leitura daqueles salmos, daquele versículo, daquele capítulo, e ia para o trabalho, ia para o serviço. Hoje a gente levanta pela manhã, a primeira coisa é: tem mensagem, tem curtida, tem direct. O que é isso? James Smith vai dizer que a partir do que a sociedade passa a influenciar-nos, nós vamos realizando o que ele chama de mudança de liturgia. E a mudança de liturgia tem uma capacidade de mudar os valores que habitam em nós. Se as Escrituras faziam parte da nossa liturgia diária e agora não fazem mais, então os valores dela já não são cruciais para a nossa vida, mas aquilo que agora entrou em nossa vida e faz parte da nossa liturgia. E há um tempo atrás alguém disse para mim: pastor, eu não tenho tempo de ler as Escrituras porque a minha vida é uma loucura. Eu disse a ele: o seu problema não é tempo, nunca foi tempo, o nosso problema não é tempo. Pastor, o senhor diz isso porque não sabe, eu levanto às 6 da manhã, eu trabalho o dia todo, eu preciso ir para a faculdade, eu vou para a academia, e eu retorno, e eu tenho curso de inglês, e eu faço inúmeras coisas. O nosso problema nunca foi tempo, o nosso problema se chama prioridade. Porque toda vez que nós achamos algo pelo qual nós gostamos e somos atraídos, nós conseguimos encontrar tempo na nossa rotina para inserir este algo. Então o problema não é tempo, é prioridade. Cristãos que a sua espiritualidade não é mais moldada pelas Escrituras sagradas, mas pelo que o Jornal do Dia diz. Cristãos que a sua vida não é mais moldada pelas Escrituras sagradas, eles não são mais dirigidos pelo que as Escrituras falam, mas pelo que os signos e os horóscopos trazem para eles naquela semana. Deixa eu ver, o meu signo é este, o que eles estão falando aqui? É isso aqui. Então
E nós vamos vivendo esta vida de sincretismo religioso, de achismos, pessoas que são movidas por conselhos de ímpios, por conselhos de coachings, por conselhos de homens e mulheres que não têm vida pautada nas Escrituras, e as Escrituras não são mais a nossa centralidade de vida. Enquanto isso, nós temos um modelo paradoxal de Cristo, em que toda a sua vida era pautada, era movida e direcionada a partir das Escrituras sagradas. Escute, como a minha e a sua vida seria, se antes de tomarmos decisões, nós buscássemos conselhos nas Escrituras. Se antes de mover-se, nós procurássemos compreender o que as Escrituras dizem para nós, o que elas falam, o que ela nos orienta, o que ela nos direciona. Queridos, como é tempo de nós voltarmos para as Escrituras sagradas, para o texto bíblico, buscarmos compreender o que de fato há, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, qual é o propósito de Deus para a nossa casa. As Escrituras sagradas precisam ser a centralidade da nossa vida. A minha pergunta a você nessa noite é: o que tem sido, ou o que é a centralidade da sua vida? O que é? Aquilo pelo qual nós desenvolvemos e investimos tempo, isso revela o que é central em nós. A nossa fala, e a nossa fala é incoerente. Eu posso incomodar você? Posso. Quantos amam as Escrituras? Quantos amam as Escrituras? Quantos são movidos pelas Escrituras? Quantos têm as Escrituras como bússola de vida? Quantos aqui creem que as Escrituras é o único meio pelo qual conhecemos Deus e alcançamos a salvação em Cristo? Ok. Parabéns. Ganhamos letrinha A, ok? Letrinha A. Mais um. Agora a segunda pergunta, ou terceira ou quarta é esta: quantos de nós, e aí agora não levante a mão, quantos de nós já lemos as Escrituras toda? E assim, eu vou dar desconto, sem ler as genealogias, vou dar desconto, tá? Quantos de nós já lemos as Escrituras toda durante a nossa vida de fé? Quantos de nós dedicamos tempo diário às Escrituras sagradas? Quantos de nós? Quanto tempo do meu dia de 24 horas eu dedico a este livro de capa preta, que se chama Palavra de Deus, e que eu declaro ser a minha bússola de fé e de vida? Quanto tempo do meu e do seu dia nós dedicamos a ela? Eu vou afunilar um pouco mais. Quanto você tem investido de grana para compreender melhor as Escrituras sagradas a partir de livros e de cursos? Porque perceba, nós somos cristãos muito interessantes. A gente investe uma grana altíssima na troca de um carro, a gente investe uma grana altíssima na reforma da casa, a gente investe uma grana altíssima em viagens, mas a gente não quer investir dinheiro em um curso ou em livros, porque a gente diz: não, de graça recebestes, então de graça. Há uma cinta, não é? Há o Cristo aqui agora. A grande verdade é que aquilo que falamos muitas vezes denuncia a grande incoerência que são os valores da nossa vida. A vida de Cristo se apresenta para nós como um modelo a ser seguido, como aquele que as Escrituras eram o seu modelo de vida. E eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão, saia desse culto incomodado com a sua vida de leitura bíblica. Saia desse culto incomodado com a verdade de que nós não podemos negligenciar as Escrituras, porque é a partir dela que nós temos a revelação de quem é Deus.
É a partir dela que nós temos a revelação dos propósitos divinos para nós. É a partir dela que os princípios divinos são estabelecidos. É a partir dela que a nossa vida é moldada, é transformada, que os valores do reino são estabelecidos em nós. É a partir das Escrituras sagradas. Então viva e se mova a partir das Escrituras sagradas. Há um tripé que nós trabalhamos dentro da área de espiritualidade, em que você chama dogmas, ética ou valores e prática de vida. E a ideia desse tripé é o seguinte: aquilo que você crê que são os seus dogmas, afetam os seus valores, a sua moral ou a sua ética, e que vai ser revelado no seu modo de vida ou na sua prática diária. Então veja, quanto mais eu sou absorvido pelas Escrituras sagradas, aquilo que eu creio, mais as Escrituras sagradas mudam a minha ética, os meus valores. Os valores do reino passam a ser visíveis em minha vida. E esses valores, esta moral, é percebida a partir da minha prática diária. Quantos estão entendendo? Digam amém. Para a gente encaminhar ao fim nessa noite, o último aspecto paradoxal da vida de Cristo é exatamente a sua vida. E escute, eu não estou falando absolutamente nada novo, não. São princípios antigos, esquecidos pela atualidade. Princípio de Cristo chamado relacionamento de oração. Quantos são os textos que nós encontramos em que os evangelistas vão narrar e Cristo, retirando-se para um local a sós, orava a Deus. E Jesus, deixando a multidão, retirava-se para estar a sós com o Senhor. São inúmeros os textos que nós encontramos exatamente nesta proporção, apresentando a realidade de um Cristo que, depois de um longo dia de trabalho com a multidão, ensinando, curando, ele retirava-se, deixava todos e ia para um local a sós, para estar a sós com Deus em oração. É um Cristo que, antes de escolher os seus discípulos, ele passa uma noite toda em oração. É um Cristo que, quando está prestes a iniciar a Via Cruz, ele passa um período longo em oração no Getsemane. Você percebe que a vida de Cristo era uma vida moldada diariamente pela oração. Muitos diriam: pastor, por que Cristo orava? Afinal de contas, ele não era Deus? Como é isso, Deus pedindo para Deus? A ideia não é esta. A tônica é de um Cristo que orava para relacionar-se com o seu Pai. Jesus não via a oração como algo utilitário. Jesus não via a oração como um meio para alcançar coisas. Não. Você não encontra Jesus orando para buscar poder. Jesus orando para que milagres acontecessem. Jesus orava para relacionar-se com o Pai. E a partir da vida de relacionamento, todas as demais coisas aconteciam. Mas a finalidade da oração em si é a oração, é o relacionamento, e não as coisas. A gente acaba vivendo uma mudança nesse processo de oração, e o que eu chamo é exatamente uma oração utilitária, em que nós olhamos para a prática da oração como um meio de alcançar coisas. E a gente diz: estou desempregado, vou fazer uma campanha de oração para que Deus abra a porta de emprego. Estou com um problema no casamento, vou então agora orar todas as noites para que Deus resolva isto. E nós pegamos a oração e colocamos-a como um meio para que a gente alcance os nossos objetivos, para que a gente alcance aquilo que queremos e desejamos.
E a oração, em certo sentido, e o nome de Cristo, em certo sentido, se tornam as palavras mágicas, o abracadabra. A gente ora e diz, e em nome de Jesus, e as coisas precisam acontecer. Porque nós oramos, nós usamos aquilo que... Mas a oração em si nunca foi estabelecida para este propósito. A oração tem um meio principal que é relacionar-se com Deus. Todas as demais coisas são consequências, todas as demais coisas são situações advindas do meu relacionamento com o Senhor. Então perceba, eu oro não para buscar poder, eu oro para relacionar-se com o Senhor, e enquanto eu me relaciono com Ele, o poder é consequência natural. Eu oro não para que Deus realize grandes coisas a partir de mim, não. Eu oro porque eu quero relacionar-se com o meu Pai, porque eu quero conhecê-lo mais, porque eu quero estar envolvido nele. E enquanto eu realizo isto, todas as demais coisas são consequências natural. A gente faz a leitura, às vezes um pouco equivocada, quando o salmista diz, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei. E a leitura é, a gente já ouviu, não é? Alguns falando de madrugada, a fila é menor. O problema é que enquanto é madrugada aqui, é dia no outro hemisfério. E a galera vai estar orando também. Então pegue senha. A questão não se refere à fila, não se refere à ideia de que de noite Deus estará vendo que a minha... Não. O que o salmista está dizendo é, a visão aqui de madrugada é se antevenha aos problemas. Você não ora quando os problemas chegam. Você já tem uma vida de oração e de relacionamento com o seu Pai, e quando os problemas chegarem, o que você fará? Você continuará fazendo o que já está fazendo, orando, falando com Ele. Então nós não aguardamos as situações complexas chegarem para orar. Nós temos uma vida de relacionamento com o Senhor, e quando as situações adversas chegarem, eu continuo me relacionando com aquele que até aqui tem cuidado da minha vida. É por isso que quando você encontra pessoas que mantêm uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com o Senhor, e uma adversidade o cerca, e esta pessoa é alcançada pelo dia mau, você não vê esta pessoa desesperada, arrancando cabelos, correndo de um lado para o outro, porque ela tem uma vida de relacionamento com aquele que está no controle de todas as coisas. George Miller, conhecido como o pai dos órfãos, segundo a sua biografia, ele sustenta mais de 10 mil crianças órfãs, e ele é conhecido pelo homem que ora na Inglaterra, é o homem que debruça-se horas e horas em oração, e a sua biografia conta que a rainha da Inglaterra chega certa vez na sua casa. Rainha da Inglaterra, uma das pessoas que trabalhavam na casa vão até o quarto, batem na porta e dizem, George Miller, a rainha da Inglaterra quer falar com você. E ele diz, diga à rainha da Inglaterra que agora eu não posso atendê-la, porque eu estou falando com o Rei dos Reis. Em outro momento, ele chega no orfanato em que ele cuidava, e eu já te convido a se colocar de pé. E os funcionários estavam desesperados. Por que estão desesperados? 1000 crianças. E eles falaram, falta pão. A gente não tem pão. Não temos pão para servir as crianças no café. Perceba, todo homem, toda mulher que mantém uma vida de relacionamento diário com o Senhor, que não usa a oração como um meio de utilitarismo, mas a oração é o meio de relacionar-se com aquele que é o centro do seu coração. Não se desespere em meio a isso. George Miller não realiza uma campanha de 21 dias de oração, porque afinal de contas o pão faltava para aquela manhã e para aquele exato momento.
A história diz que ele realiza uma oração muito simples, ele levanta as mãos e diz: Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. Minutos depois, barulhos de carruagens, abrem a porta do orfanato, e ali estava diante deles o chefe das carruagens, e vai dizer o seguinte: Jorge Miller, nós fomos levar os pães à família real, e eles falaram que estes pães passaram do ponto, e para a gente não jogar fora todos esses pães, nós resolvemos dar a vocês, se vocês desejam aceitar. E Jorge Miller olha para aquele homem e diz: não foram os pães que passaram do ponto, foi o pai dos órfãos que mandou o pão para as crianças. Alguém que com uma oração simples e objetiva toca o coração daquele em que ele tinha intimidade diariamente.